Fala galera, estamos com mais podcast na área e hoje o episódio é sobre o racismo nas obras de Lélia Gonzalez. Nossa convidada hoje faz parte do NEL aqui da escola e eu me chamo Laís e esta é a nossa convidada. Olá, me chamo Juliana, eu sou estudante de Letras Espanhol da Universidade Federal de Pernambuco e estou aqui na Joaquim Távora fazendo um trabalho no Núcleo de Línguas, de Estudo de Línguas, no NEL, com a professora Tânia. E a gente está com o projeto do PIBID, trabalhando com esse tema do racismo e da americanidade de Lélia Gonzalez. Para nós que ainda somos do ensino médio, o que seria o PIBID? O PIBID ele é um programa de iniciação à docência. Então, nós que somos nós estudantes de licenciatura das universidades federais, somos selecionados e somos selecionados depois, somos distribuídos nas escolas públicas e a gente vem para cá para fazer um trabalho com os alunos. Então, a gente está aqui com os alunos de espanhol que a gente tem trabalhado tanto a língua espanhola quanto esse tema do racismo e pensamento da Lélia Gonzalez. Então, a gente recebe uma bolsa para estar aqui fazendo pesquisa, para estar aqui fazendo projetos, para estar ajudando tanto na nossa formação como também na formação dos estudantes. Entendi. E para a gente dar início ao nosso podcast, como Lélia Gonzalez analisa a presença do racismo estrutural na sociedade, tanto quando ela escreveu e como está relacionado ainda nos dias atuais? Então, eu vou usar aqui um texto assim, que para a gente foi basilar no nosso projeto de PIBID, que é o texto que ela intitulado da categoria Político-Cultural de Americanidade. Então, aqui nesse texto ela vai falar um pouquinho tanto dessa categoria como do racismo. Então, o que é que ela fala pra gente sobre o racismo no Brasil? O racismo no Brasil é herança de Portugal. O racismo, tanto no Brasil quanto na América Latina, é herança desses países da Península Ibérica, que é Portugal e Espanha. Então, por causa da sua história com os povos mouros, que são povos ali que vinham, que são pessoas racializadas que vêm de religião islã. Eles conquistaram a Península Ibérica e houve um período chamado de Reconquista, que espanhóis e portugueses estavam tentando retomar o seu território. E aí, durante esse processo, houve muito estigmatismo dessa população moura, porque eles eram pessoas racializadas. Então, o nosso racismo ele vem daí, ele vem dessa herança desse conflito entre mouros e os portugueses e espanhóis. Então, ela vai dizer que o racismo nas sociedades latino-americanas ele é mais sutil. Diferente, por exemplo, de países como os Estados Unidos, que foi colonizado pela Inglaterra, o racismo ele se estruturava principalmente a partir da segregação racial. Então, eles impunham o seu lugar assim de forma mais demarcada. No Brasil, não, porque aqui a gente recebeu dos portugueses essa sociedade estratificada. Então, eles têm uma forte classificação racial, econômica e sexual. Então, sem precisar fazer essa segregação, eles já introduziram na sociedade essa estratificação, entendeu? Só que de forma não muito clara. Eles colocam no seu lugar, sem precisar dizer que você tem que estar nesse lugar, entende? Uhum. E aí a gente pode ver isso até nos dias atuais, né? E a gente vê que a sociedade não evoluiu como um todo. Né? E de que forma ela relaciona, eu acho que você já falou um pouco, né? O racismo com o sexismo na condição da mulher negra. Porque assim, tem o negro, que seria a cor, a raça, e tem o gênero, que seria a mulher, né? Se você for pensar em uma pirâmide, a gente tem os homens brancos em cima, as mulheres brancas aqui no meio, os homens negros e as mulheres negras estariam embaixo dessa pirâmide social, porque elas sofrem estigmatismo tanto dos homens negros quanto das mulheres negras, quanto dos homens brancos. Então,
E ela fala muito uma coisa que ela fala que o racismo no Brasil ele tem uma característica de denegação. Denegação, isso foi um conceito que ela abraçou da teoria de Freud, em que denegação, de forma assim mais simples, é uma negação consciente de uma coisa que lhe pertence. Ou seja, a gente vem de uma sociedade que sofreu com colonização, com escravização, então a gente tem aqui essas características da nossa sociedade que moldaram a nossa formação, moldaram o nosso processo histórico, o nosso processo cultural, político e econômico. E daí, então daqui a gente tem os negros escravizados nessa posição de inferioridade, que estavam aqui para servir a população branca, fazer trabalhos quase desumanos, então, e a mulher negra estaria num patamar abaixo, porque elas sofrem com racismo de uma forma às vezes diferente, além da cor da pele também, o seu sexo também acaba influenciando, porque esse processo de denegação, um homem branco, ela diz que ele sim sente desejo por ela, só que ele sente um desejo reprimido, porque ela é negra. Então aqui, a gente entra aqui, as amas de leite, cuidavam das crianças brancas, então havia um afeto aqui, mas era um afeto embustido, porque como ela era uma pessoa negra, ela não poderia receber, ela não deveria receber esse afeto, esse amor. Então, como é que essa relação ela aconteceu? Através da violência, através do desejo pelo corpo, principalmente pelo desejo pelo corpo da mulher negra, porque a gente sabe que geralmente as mulheres negras têm corpo tem curvas mais acentuadas, então essas coisas foram que chamaram a atenção. Então, ela também fala que a bunda da mulher negra é uma parte importante desse desejo do homem branco pelo corpo da mulher. Com carinho, com amor, com afeto. Exatamente. Né? Tanto que não se fala da solidão da mulher negra, porque elas não sentem que tem lugar, não sentem que tem um lugar para ser amada, não sentem que podem ser amadas, porque geralmente quando aparece alguém que se interessa por ela, às vezes é só pelo corpo dela, às vezes só quer sair com ela só para aproveitar, não pensa em um relacionamento duradouro, não pensa no casamento, muitas vezes. Você falou que vocês estudaram um texto que se referia também à política, né? Isso. Você quer falar um pouco sobre a mulher negra na política, os negros na política? A gente vê que a gente tem sim já alguns ativistas negros dentro da política, mas a gente sabe que isso ainda é um caminho que ainda tem muito que percorrer. A gente tem a Erika Hilton, acho que é uma referência muito, muito importante para a gente, que faz um trabalho incrível dentro do Senado, mas ainda assim ela é minoria, ainda assim ela sofre muito estigmatismo pela sua cor de pele. Então, enquanto a gente, como sociedade, não pensar em colocar essas pessoas nesse lugar, vai ser difícil para elas acederem, porque eles estão ali porque a gente coloca eles ali. Então, acho que falta também um pouco da conscientização social mesmo, de pensar que a gente precisa ter essas pessoas ali, porque são elas que vão estar na frente da luta, entendeu? E muitas vezes cobram dela como se não tivesse ela contra 10 pessoas que são contra ela, como se dependesse só dela. Exatamente, tipo, isso é um trabalho coletivo, a política é sim um trabalho coletivo. A gente está sim dividido por ideologias, por partidos, então se a gente não pensar em colocar pessoas na política ali no Senado, na presidência, na prefeitura, pessoas que realmente pensam em dar espaço, dar lugar, em realmente pensar em ações afirmativas para incluir essas pessoas dentro desses diferentes espaços, a gente não sai do lugar, não tem ações. E o que significa o conceito Americanidade, criado por Lélia Gonzalez, e como ele denuncia o racismo? A americanidade é uma categoria político-social. A americanidade fala um pouco sobre a formação
das sociedades latino-americanas. Então, a formação da sociedade latino-americana tem como base influências dos povos africanos e seus descendentes. Quando a gente pensa a formação do Brasil, a gente pensa, não, a gente foi colonizado pelos portugueses, então a nossa sociedade é de base portuguesa e europeia, mas ela diz que não é assim, que a gente tem como base fundamental os povos africanos. Então, eles que são a base da nossa formação política, social e cultural. Então, a americanidade, essa categoria, ela vem para ressignificar esse olhar para a nossa formação identitária como nação, como região também latino-americana. E a americanidade é uma forma de resgatar essas influências, e ela também não abrange só os povos africanos, também abrange os povos indígenas, que também são de fundamental importância para a nossa formação. Exato, então a americanidade ela vem para a gente pensar a nossa identidade enquanto povo brasileiro, enquanto povo latino, que compartilha assim, das mesmas experiências de colonização, de escravização, nas relações de poder mundial, que a gente está aqui no hemisfério sul. Então a gente tem, na política internacional, a gente tem uma posição inferior em relação aos países como os Estados Unidos, que estão no hemisfério norte, tem uma política colonial, de um neocolonialismo em cima dos nossos territórios. E para finalizar, como a produção intelectual dela ajuda a compreender o racismo com a prática cotidiana e não apenas o individual? Que eu acho que foi falado muito aqui quando a gente diz entender como povo, a nossa ancestralidade, a nossa formação, né? A gente fala muito de racismo estrutural, então a gente pode pensar a partir daí. Porque a gente, pensando assim na nossa formação, desse racismo que a gente herdou dos portugueses, a gente acabou enraizando, esse racismo acabou incrustando na nossa sociedade e de uma forma que às vezes a gente não consegue perceber. Então, às vezes são coisas muito sutis que a gente precisa de muito entendimento, precisa de muito letramento racial mesmo para perceber. Vou citar aqui um Twitter que eu vi de uma pessoa negra falando que no seu trabalho sua chefe falou para ele que tem que vir com o cabelo mais arrumado, que seu black está muito arrumado. Percebe? Uhum. Como isso é agressivo, mas para ela, provavelmente ela não pensou que fosse. Ela achou que fosse ajudando na imagem. Exato. Então, é nessas pequenas coisas, entre muitas aspas, que o racismo estrutural ele se encontra, que o racismo que Lélia Gonzalez diz pra gente, ele se encontra, ele está aqui nessas pequenas agressões que acontecem cotidianamente e a gente não percebe. E é interessante quando uma pessoa acaba reproduzindo essas posturas racistas, quando elas são chamadas a atenção, a primeira postura delas é de se defender. Elas nunca tomam como eu errei, eu fui racista mesmo, desculpa. Não tem essa postura de reflexão. A primeira sempre é de se defender. Então vem aquele do mas eu não sabia, mas tipo, eu acho que a leitura racial, como você falou, não precisa vir só dos negros para reconhecer que foi racismo, e sim dos outros para não ter esse tipo de fala, de comportamento. Exato. Por isso que eu acho que os textos de Lélia Gonzalez são muito importantes para a sociedade brasileira como um todo. Eu acho que todo mundo que tiver a oportunidade de ler, seria interessante ler para a gente poder compreender mesmo como se forma o nosso racismo. Porque, tem muitos autores também estrangeiros, como Franz Fanon, que tem um livro muito conhecido que é Máscaras Brancas, Caras Pretas, se não me engano. Tem Bell Hooks também, que também falam sobre racismo, feminismo, só que eles falam às vezes de uma outra perspectiva, uma perspectiva estrangeira. E daí ela fala da gente, ela fala pra gente. Eu acho que os textos dela são interessantes para a gente realmente começar a ter essa percepção, identificar essas pequenas agressões que existem.
E eu espero que, assim como o racismo no Brasil, ele é um pouquinho sutil, eu espero que essas pequenas ações da gente, como o PIBID, as suas pesquisas e o nosso podcast, possam ajudar outras pessoas e assim a gente vá construindo uma sociedade mais evoluída. E foi isso. Obrigada para quem assistiu. Tchau!